Você tem HCTR11, você precisa ver este vídeo, porque isso aqui é o principal problema de quem investe no HCTR11. E também é o principal motivo por eu não ter mais tantas cotas do HCTR11 na minha carteira. Lembrando que ele já foi o fundo que eu mais tive posição em carteira. Ele chegou a ocupar quase que 35% da minha carteira. E hoje ele não chega a ocupar nem mesmo 3%. E eu vou estar citando aqui os problemas que você investe nele e você pode começar a ter no curto e longo prazo, tá? Porque ele é um fundo ali que tem as suas vantagens e também tem as suas vantagens. Mas antes de a gente continuar, eu já vou convidar vocês aqui. Cara, comenta aqui quantas cotas que vocês têm do HCTR11 e se vocês estão comprando ou não, tá? Agora vamos lá. O que que acontece? HCTR11, eu sempre falo isso daqui em todos os vídeos. Todo investimento depende se você vai ter lucro do preço que você está comprando. Por quê? Cara, ele tá caindo muito ali desde o seu histórico máximo, tá? Ele era um fundo negociado acima dos seus R$ 100, sim. Porém, se você consegue comprar ele barato, você consegue ter lucro, tanto com seus dividendos como com sua valorização. Tanto que, se você vê, olha, essa semana ele está subindo cerca de 5%, no último mês ele está subindo cerca de 1%, porém quando você vê aqui nos últimos 6 meses, você vê o quê? Que ali, no finalzinho de setembro, tá, olha, chegou a custar ali cerca de R$ 15 por cota. Então, se você tivesse comprado aqui, olha, nessa casa de R$ 15 por cota e tivesse com a valorização de hoje, somente com a sua valorização você já teria mais de 30%. Então, cara, olha isso daqui, o potencial de ganho que você poderia ter com ele, tanto com a sua valorização, além dos seus dividendos. Porque, cara, se você pegou ele aqui custando R$ 15 e ele vem pagando ali cerca de 30 e poucos centavos, 40 e poucos centavos por cota, meus amigos, você simplesmente vai estar recebendo mais de 2% de dividendo yield. E hoje não tem nenhum fundo imobiliário que paga isso. Só que nem tudo são flores, né? Então, olha esse histórico máximo dele aqui. Você vê que era um fundo negociado sempre na casa dos seus 105, 110, R$ 120. E desde ali de janeiro de 2023, ele vem caindo. Então, hoje, fazem mais de 2 anos que ele tem uma queda consecutiva. A gente sabe que no finalzinho do ano ali, para agora, ele teve uma recuperação, mas mesmo assim, não é nada motivo para se comemorar. Só que qual que é o grande problema de investir nele? Antes de eu te falar isso, eu tenho que mostrar os seus dividendos, porque isso daqui vai refletir muito nos seus problemas. Cara, os dividendos do HCTR11 engana muito, tá? Engana ali muito, 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 muito mesmo. Porque o que, que acontece? Quando você vai analisar um fundo imobiliário, se você gosta de dividendo, você vai ver logo de cara o quê? Os seus dividendos. E quando você vê esses dividendos, meus amigos, vai brilhar o olho. Você fala assim, isso aqui é uma mina de ouro, isso daqui é uma coisa de outro mundo. Por quê? Cara, é simplesmente 1,3, 1,4 ali de dividendo todos os meses. Tanto que nos últimos 12 meses ele pagou mais de 20% de dividendo. Então, cara, é muita coisa. Só que o que, que acontece? Se você está olhando aqui no curto prazo, os seus olhos vão brilhar. Só que no longo prazo, né, quando você vai ver aqui no seu histórico máximo, ele era um fundo imobiliário que pagava na casa de 1,50, 1,60 por cota. E olha só o valor que está pagando hoje, 32 centavos. Sem contar que teve mês que ele não pagou dividendo. Eu sei que foi um erro contábil deles, mas mesmo assim, não pagou dividendo. Então, ele consegue manter um altíssimo dividendo? Sim, ele consegue. Porém, tem um risco muito grande atrás disso. E qual que é o seu principal risco? E que eu acho, ali, na minha opinião, que é o principal problema dos investidores. Não somente o risco que ele tem na sua carteira de CRIs, mas é isso daqui, olha. Quando você vai descer aqui, ó, tá, por exemplo, como no site Fund Explorer ou no Status Invest, você sempre vai ver isso daqui, olha. Últimos comunicados. Você vê que sempre tem informe mensal, sempre vai ter o rendimento, né, que ele vai estar distribuindo, só que você sempre vai procurar o que quando você é investidor? Isso daqui, olha, relatório gerencial. Qual que é o grande problema do HCTR11? O que vai tirar muito o seu sono são esses relatórios gerenciais. Teoricamente, eles sempre teriam que estar lançando esse relatório gerencial para atualizar vocês da situação. Só que olha isso daqui, nós estamos em fevereiro e ele lançou esse relatório aqui, olha, no dia 2 de janeiro de 2025. Só que esse relatório é de quando? É do mês de novembro. Então, cara, esses filhos da mãe aqui demora muito, mas muito, muito, muito para lançar o relatório gerencial. Então, esse daqui é o principal problema. A falta ali simplesmente de transparência
para conseguir ali lançar as informações. Eu não sei se os caras tá enrolando ou então se eles simplesmente realmente demoram tanto assim para conseguir fazer um relatório gerencial. Porque quando a gente vê o relatório gerencial, começa a ter vários problemas no seu relatório. Primeira coisa, cara, isso daqui tem todo o relatório gerencial deles. O que acontece? O seu valor patrimonial está falando que está na casa de 113, 114 reais. Meus amigos, não tem como isso ser verdade. Não tem como. O fundo está tendo ali mais de 70% ali de waiver, tá? De CRIs que não está pagando ele. Mais de 10% ali de calote. E simplesmente o seu valor patrimonial não muda. Cara, tem alguma coisa de errado aqui. Eu não sou o gênio das finanças, mas quando você bate o olho nisso aqui, você consegue ver logo de cara que tem alguma coisa de muito errado nisso, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Lembrando que essa parte aqui, todo o relatório inicial dele, simplesmente parece que ele copia e cola. O comentário do gestor é algo sempre muito superficial, você nunca sabe realmente o que está acontecendo. E isso daqui é a coisa mais grave do HCTR11. É esse cara aqui, olha. O resumo da sua carteira. Cara, quem já tem ele há um tempinho, tá ali mais no médio a longo prazo, vai ver que ele sempre demorou muito para mostrar transparência nessa parte de CRIs. E, meus amigos, isso daqui faz total diferença para quando você vai comprar um fundo imobiliário. Por quê? Como eles demoraram muito para colocar esse tipo de informação aqui de resumo de carteira, o grande problema é o quê? É como se eles não quisessem que você conseguisse entender de maneira fácil e logo de cara a real situação do fundo. Por quê? Quando você vê aqui, olha, tem mais de 77% do CRIs em carência de juros. Cara, isso daqui é muita coisa. Só que além de ter 77% dos CRIs em carência de juros, isso aqui já vai fazer mais de um ano. Então, quando que o pessoal vai tomar alguma atitude? Quando que o pessoal vai executar a garantia? Quando que o pessoal vai sentar aqui e explicar CRI por quê? Porque tá dando tão ruim assim. Então, esse que é o maior problema do HCTR11. Não é somente os seus default, e sim a sua falta de transparência. Então, por isso que ele foi um fundo imobiliário que esteve na minha maior posição na minha carteira de fundos imobiliários, porém, hoje, ele não ocupa nem mesmo ali entre os top 10 por conta disso daqui, porque simplesmente a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com o fundo. Então, se você não acredita em mim, comece a acompanhar o setor inicial, que você vai ver que o que eu estou falando faz sentido. É como se o pessoal não quisesse deixar as informações claras, ou então, pelo menos, tentando enganar o máximo possível os investidores, porque eles demoram muito para passar qualquer tipo de informação. Então, é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui e comenta aqui pra gente o que vocês acham em relação sobre o HCTR11.